Para fazer algumas observações Fique que eu à achei bem vontade. interessante. Primeira delas, não conheço seu pai, mas já o admiro. Né? Porque a gente sempre fala aqui que o fruto nunca cai longe do pé. Exato. Se você quiser conhecer a criança, o atleta, basta você conversar 10 minutos com o pai, com a mãe, ou com a pessoa que cria, que você vai ver qual que é a linha de raciocínio, qual que é a linha de pensamento, de atitudes, etc. da criança. É simples assim. Então esse já é o primeiro ponto, porque tenho certeza que e você mesmo está falando sobre isso, que muito é da cobrança. Teu pai sabe a hora de cobrar, a hora de afrouxar, a hora... E pelo que eu vi era mais cobrança, né? Mas sabia, pela sabia maneira como. que ele vivia, assim, vivia muito longe de nós Sim. até. E até às vezes, assim, ele fala, ele até não tinha tanto esse vínculo amoroso, sabe? Não que ele não, a gente sabe do cuidado Sim. e da preocupação que ele tinha conosco. Mas ele entrava na delegacia às 7 horas da manhã e vinha sei lá que hora, não ia almoçar. Então meu pai era um cara muito caxias, assim, tudo que fez. Sim. E fez com que nós fôssemos assim também, né? O segundo ponto, que eu acho interessante na sua fala, às vezes, para não dizer quase sempre, eu não sei se você acredita no nome lá de cima, Demais. né? Eu não sei se a gente acaba fazendo um planejamento, mas nunca é do jeito que a gente gostaria. É sempre no que o homem lá de cima acaba direcionando. Então, quando você achou que você ia jogar, você não jogou. Quando você achou que você não ia jogar, você jogou, né? Hoje acaba acontecendo com muitos atletas em formação, atletas profissionais também, é o seguinte, e eu vejo isso e eu quero ver se você concorda. Quando o atleta tá jogando, tá bem, tá se destacando, não tem problema, né? Aí tudo acontece. Exato. O problema é quando ele não tá jogando. Aí o treinador é aquilo, o treinador é isso, o diretor tá de sacanagem, ele tá sendo injustiçado e etc. Arruma as desculpas aí. E sempre quando ele não tá jogando, ele terceiriza a responsabilidade. Exato. Ele não vem e fala o seguinte, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo, eu preciso me desenvolver nisso, para quem sabe eu conseguir buscar minha posição. Né? Concorda com isso? Concordo plenamente. Inclusive está aí um dos pilares ali, né, do DNA que nós vamos falar na frente, que eu falo muito que é importantíssimo, e que faz com que qualquer pessoa tenha êxito, é a humildade. E que muitos confundem, né, às vezes, né? Humildade com os princípios básicos da educação. Quer dizer, bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, né? Por favor. Não, a humildade é nós sabermos realmente que nós não sabemos nada. Nós temos 2 ouvidos para ouvir mais e falar menos. Perfeito. Para pedir ajuda. Isso eu falava muito no clube ali pros meninos, né? Com toda a estrutura que tem, cara. E sempre que tem alguém querendo falar algo para você, se preocupando com você, cuidando de você, é porque ele realmente se preocupa com a sua evolução, com o seu crescimento. Mesmo que ele esteja equivocado, mas escute, argumente, dê ouvidos. Então essa humildade é algo que falta muito às pessoas. E aí a gente fala muito em questão de inteligência emocional, eu acho muito importante, né? Saber lidar com as nossas emoções, questões mentais e tal, mas eu acho que o principal, se não tiver bom comportamento, então se não tiver esses valores, realmente esses princípios que são determinantes, o cara não tiver humildade, ele não para nem para olhar no espelho, ele se acha acima do bem e do mal, que é o que acontece muito, né, na formação, principalmente por esse paternalismo, né, demasiado por parte de todos, de empresários, de clubes, dos familiares, porque esses meninos, logo cedo, crianças, muitas delas aí, né, eles se tornam arrimo de família. Então, assim, muda-se toda uma vida, né, dos familiares, e esse menino se torna arrimo, e esse menino, e aí os pais não têm mais aquele poder, né, que tinha sobre eles, e perdem, que não deveria ser assim, mas eles acabam perdendo isso. E o menino, ele se acha acima de todo mundo, né, nunca vai escutar ninguém, sempre o culpado vai ser o outro, não vai nunca assumir essa responsabilidade, e acaba se complicando, por que não deu certo na carreira? Por isso, por falta de humildade, pela sua arrogância, sua prepotência, seu orgulho. E não é questão talento, né? Então eu acho que nós temos que rever muito isso aí. E os clubes, se tiver um elo, eu sempre falava, né, que tem que ter um alinhamento entre os clubes, os empresários, as escolas, né, e a família. O pai e a mãe têm que entender que o não ele é muito mais importante, na maioria das vezes. Perfeito. Do que ele poder fazer o que ele quer. Então, assim, o não, o não, ele tem muito mais cuidado, você tirando com o não, entre aspas, tirando da zona de conforto, né? Do que deixando em situações confortáveis, em que ele não vai passar e não vai criar essa resiliência, não vai evoluir, não vai melhorar. Então, é nesse sentido, né, que eu acredito. Show.